Leandro Monteiro, né? Existe o futuro político, existe o político do futuro. Então, Leandro é muito desse encontro, né? É alguém que eu me apaixonei pela paixão que tem pela política mesmo de essência. Ele acredita muito que um novo século pede uma nova política, uma política sem tantos intermediários. E aí uma das conversas recorrentes sempre que a gente se encontra, e agora é constante, como as novas tecnologias vão hackear o sistema político vigente e, por consequência, os velhos políticos, nascendo assim nossas e novas referências com base em uma certa transparência radical. Lê, cara, a gente nunca teve tão presente, né? É um prazer te ter aqui agora nesse recorte. Prazer é todo meu. E eu vou começar com uma história, eu geralmente começo com uma pergunta, mas eu vou começar com uma história que eu acho que vai ancorar, né? E se a gente não chorar? Eu acho que Leandro e Lígia se cruzam ainda muito jovens, na época da faculdade, ambos apaixonados pela política, né? Acho que a ideia de querer ser presidente da República no jovem Leandro e na jovem Lídia tinha muito a ver com a vontade que a gente tem de realmente mudar o mundo ao nosso redor. E a gente se encontra numa viagem de movimento estudantil, ele já como presidente da FENEAD, na época, né, a Federação de Estudantes de Administração, e eu indo para lá, só que eu fui no ônibus dele, e em um ônibus ele me convenceu a virar diretora regional dele de toda a Grande São Paulo. E dali começa a nossa história, a gente trabalhou quase 2 anos juntos no movimento estudantil, né, vivendo as nossas paixões. E tem uma passagem dessas nossas viagens pelo Brasil que ele levou a reunião para dentro da casa do meu avô, né? Acho que a casa do meu avô é o lugar mais casa no planeta que existe para mim. Eu abro muito poucas vezes aquela casa para as pessoas, né? E assim, eu lembro que a gente estava sentado, tem o lago, a represa atrás, a gente estava numa formação assim em U e tinha a bandeira na frente. Do Brasil no meio. Né? E meu avô veio assim do lado e falou, eu não sei muito o que vocês estão fazendo aí, mas eu de verdade acho se o futuro do país tiver que passar por alguém, ele provavelmente vai passar por vocês. E eu começo daí, para você contar a sua história, tá bom? Li, eu acho que não só na vida, mas como em tudo que a gente faz, eu acho que ninguém convence ninguém. Se a gente já não tiver dentro da gente uma sementinha parecida, igual, eu podia ter passado 5 viagens que eu jamais teria te convencido. E eu acho, até já pegando um gancho dessa história nossa, com o que a gente vive hoje de tecnologia, não adianta também você querer convencer alguém se no 360 você não mostra aquilo. De eu chegar e falar, eu sou um louco por comida italiana, mas os meus posts só tem comida japonesa, já só tem outras coisas. E um pouco antes até de te conhecer, eu acho que a gente se conheceu num momento excelente, porque a gente já tinha a gestão e a gente queria mostrar que podia fazer. Essa semana também eu quase chorei no Mac. Eu cheguei no Mac essa semana, primeira coisa, estava lá. Ela falou assim, você é o presidente? Eu falei, não, eu sou o Leandro. Ela falou assim, não, tá aqui, presidente da FENEAD. Quase 20 15 anos ou 20 anos, e ainda no cadastro do MEC estava. E aí eu subi para a antessala do ministro, eles têm protocolado aquele mandado de segurança que a gente entrou, tentando acabar com o monopólio da carteirinha da Uni. Cara, é a minha assinatura toda falhada, assim, de tipo, com uma série de erros jurídicos, até que hoje a gente entende, mas, e que a ironia do destino me fez depois virar diretor da Uni. Então imagina como foi esse processo, que eu quebrei, ajudei a quebrar, junto com outras tantas associações, o monopólio da Uni. Mal sabia eu que depois a Uni ia ser tão financiada pelo governo, pelo MST, por todas as outras coisas que acontecem hoje, mas a gente só tinha uma vontade naquela época, que era reempoderar o estudante. E que aquele dinheiro que era dado pela carteirinha não podia financiar causas que não eram dos estudantes. Sim. Porque num congresso da Uni, quem vai lá? São 5, 6 mil pessoas. Comparado à quantidade de estudantes que a gente tem no Brasil, realmente não é representativo. Um pouco antes, a gente fez um movimento no diretório acadêmico do Mackenzie, que as pessoas jamais nos perdoaram até na época, porque a gente vivia na riqueza e começou a viver na pobreza.
Só que, na verdade, o que a gente queria, o que a gente fez? No Mackenzie, a gente tinha R$5 no boleto já, obrigatório para todos os estudantes pagar o dinheiro para o centro acadêmico. Que a maioria dos centros acadêmicos não tem, né? E a gente tinha 20 mil alunos no Mackenzie em administração, economia, ciências contábeis. Então era uma verba, a gente ganhava quase R$100 mil todos os meses, o diretório mais rico do Brasil, e ninguém fazia nada. Então o que a gente fez? A gente convenceu o reitor a tirar esse, e se o estudante quisesse doar, ele iria. E é óbvio que ninguém doou mais nada. E eu assumi o diretório acadêmico na justiça, que foi uma outra coisa. Eles faziam eleições nas férias, eles faziam eleições quando ninguém estava presente. Então, eu sempre tive esse lado de justiça, assim, muito aflorado. Claro que quando a gente vai ficando mais velho, semana passada, 2 semanas atrás, eu acho, passei por um momento de reflexão tão grande, chegaram para mim e falaram assim, cara, você pode ajudar aquele menino que ele é o presidente da juventude. E eu costumava ser o presidente da juventude. E caiu aquela, cara, você não é mais jovem? Ou será que eu sou jovem? Eu acho que é isso, Li. Acho que foi uma paixão que a gente se uniu. Claro que a gente também tem diversos pontos, mas eu acho que fazer o bem. E eu hoje me classifico até... Eu não sou mais tão apaixonado pela política. Eu aprendi que hoje, com 40 anos, eu tenho que ser apaixonado pelo ser humano. E a política vai ser instrumento de transformação. E se um dia não for a política, outras ferramentas vão nos dar a oportunidade de transformar o ser humano. E a gente brinca, né? A gente fala que a gente tem que ressocializar as pessoas mais pobres, ressocializar as pessoas com deficiência. E eu digo diferente, eu acho que a gente tem que fazer elas serem felizes. Porque às vezes reintegradas à sociedade elas já estão. Elas têm direitos, elas têm leis que conferem, mas será que elas são felizes? Então eu acho que é o meu lema hoje. Transformar um pouquinho o mundo tentando cada vez mais fazer pessoas mais felizes. Porque pessoas felizes ajudam outras pessoas a serem felizes. E assim a gente consegue movimentar o mundo nessas ideias. Eu acho incrível porque o passado, na verdade, é a projeção de futuro. Quando a gente pensa que o oposto do mal político não é o não político, né? A gente está na época dos não políticos, né? Então pega as pessoas dos movimentos corporativos e vira prefeitos, governadores, né? Um movimento que aconteceu também nos Estados Unidos há 20 anos atrás. E a gente vai começar a perceber que o oposto do mal político são pessoas que gostam de pessoas, entendeu? Que entendem que, de repente, doar para a vida pública tem a ver com doar o seu melhor, né? E aí eu vou entrar já no perfil que a gente quer, que é o futuro desse político, e te dar o dilema de responder política como carreira ou política como doação de um período que você acha, cara, eu já vivi tudo na minha vida e eu ainda acho que eu quero doar isso no âmbito de cidade, de estado, de país. Porque eu acho que a tecnologia vai fazer a parte dela, tá? Ela vai desintermediar. A gente vai chegar em algum momento uma democracia direta, mas eu queria que você explorasse a figura desse político do futuro. Eu acho que o político do futuro, a própria palavra político, ela tende a desaparecer. Eu acho que a palavra que a gente vai falar muito no futuro vai ser coletivo de transformações. Porque ninguém mais vai conseguir fazer nada sozinho. Até porque a tecnologia ela tem desmistificado demais essa história de tipo, eu me elejo e depois eu faço o que eu quiser no meu mandato. E isso não é mais sustentável. Talvez ainda seja, por mais uns 10 anos no máximo. Mas essa meninada que está nascendo, que está crescendo, que está mudando, não vai mais aceitar esse tipo de forma. E se ela não participar do mandato, independe se é o Leandro, se é a Lígia, se é qualquer outra pessoa, é a causa, é o transformador. E a gente estava conversando até agora há pouco aqui fora, e talvez não seja só o Brasil, talvez seja o mundo, um coletivo mundial de ideias transformando a sociedade mundial. Sabe? Eu acho que a tecnologia ela vai ajudar demais em muitos lugares. Só que a gente ainda vai passar por percalços. Tudo que a gente conhece e é novo, não adianta a gente achar que vai mudar da noite para o dia. E é aí que entra a história do não político não ser a pessoa ideal. Porque, por exemplo, eu tive muita... Quando a gente pensou em criar um partido no Brasil, por que mais um? Já tem milhares de partidos. Porque nenhum me identifica, porque eu não confio em nenhum. E, ao mesmo tempo, depois de todo esse tempo, eu te entendi também que o Brasil não tem partidos políticos. O Brasil tem siglas. Porque partidos políticos são partidos de causa, de ideário. E hoje não. Nós temos siglas que conglomeram pessoas que são eleitas
onde troca-se voto para uma série de coisas que a gente sabe que acontece no Brasil, mas não traz de volta. E acho que o político do futuro vai ser o político do resultado. Vai ser o político da cobrança, vai ser o político que vai chegar e transformar a sociedade para um bem comum. E respondendo à sua pergunta, eu não queria também privar o jovem, mesmo antes da maturidade, na época que ele ainda não trabalhou, que ele não está estável financeiramente, de não fazer política. Mas a gente só vai entender quando a gente ficar mais velho. Se chegasse pro Leandro de 20 anos e falasse assim, cara, não faça política agora, porque você vai precisar de dinheiro, você vai ter que pedir um estágio e talvez alguém te peça um favor, eu ia falar, você tá louco. Mas hoje, com 40, você me conhece muito bem, eu trabalho para gerar uma independência financeira e o dia de verdade que eu puder ser candidato, que eu quiser ser candidato, e a palavra candidato também é uma outra coisa que a vida inteira eu quis ser candidato. E de repente eu acordei e falei, cara, eu não quero ser candidato. Eu quero ajudar os outros. E nessa hora que eu deixei de querer ser candidato, todo mundo chega para mim, você tem que ser candidato. É sempre assim. A vida ela é muito engraçada. E quando a gente faz também a idade, eu acho muito legal, porque eu ia ser um candidato de um ideário do Leandro. E hoje eu entendi que eu tenho que ser um ideário da causa. Quem se conecta com essas causas de construir uma nova política, adorei essa história do coletivo, onde é que acha você e quais são as causas que hoje você está trabalhando, caso alguém queira se conectar? Eu acho que a melhor forma hoje é Facebook. Meu Facebook é Leandro Monteiro, super fácil. Meu Instagram, Leandro_Lemon, Lemon, do meu sobrenome. E por WhatsApp, eu adoro pessoas. Quem quiser também me acessar via WhatsApp, 11 98853 0808. Eu acho que a gente tem que estar aberto a isso. E eu sou uma pessoa que adoro. Então, quanto mais mensagens, se eu receber 1000 mensagens, eu vou adorar. Conectar com pessoas apaixonadas pela causa como eu. Muito bom, né? Que honra, cara. Uma vida inteira. Adoro.